há volta a dar. Os passos conduzem-nos à velhice. Os medicamentos ajudaram a aumentar a esperança de vida para mais de 80 anos. Hoje, os portugueses vão mais às farmácias, agora em grandes dificuldades. Então, vamos ver. Como é que se toma? Isto é para fazer, é o do colesterol, é para fazer um ao jantar. Já é normal esta medicação. E a paroxetina, é para fazer um de manhã. Que correm, os medicamentos chegam em poucas horas às mãos dos portugueses. Se existirem armazém e se houver dinheiro nas 2.854 farmácias espalhadas por todo o país. Uma em cada 5 farmácias está à beira da insolvência, está prestes a fechar. Os medicamentos aqui na Vila de Barrancos são deixados todas as manhãs à porta da farmácia. Muito obrigada. É todos os dias assim? É sim, é todos os dias. Deixam a caixa dos medicamentos à porta e nós, quando abrimos às 9, recolhemos os medicamentos. Os medicamentos vão chegando, às vezes com dificuldades, vivem-se dias de sufoco, conta Isaura Martinho, da farmácia de Marvila, em Lisboa. Isto são aqueles papéis que normalmente já está feito o recibo, já está feita a fatura e vê-se que não há dinheiro e, portanto, tem que ficar aqui. Porque quando há crédito, mesmo é crédito e tem montes de créditos, fica na ficha do cliente que está no computador. Portanto, o que está aqui é uma pequena amostra das dívidas que eu tenho na farmácia. A farmacêutica Silvia Bentes vive em Serpa e tem 6 filhos. É hora do pequeno almoço. Madalena, toma. A filha mais velha toca piano e há até uma boa notícia. 19? Eu não acredito! Silvia Bentes sorri, mas anda de coração apertado. O que é que sente? Sinto-me chocada com o preço dos medicamentos. Sinto que as pessoas também se sentem muitas vezes chocadas, admiradas com o preço final de uma caixa de um medicamento que custa 4 cêntimos ou 10 cêntimos e que as próprias pessoas também se questionam sobre isso, não é? Como é que é possível um medicamento e até perguntam em tom de brincadeira se vai fazer alguma coisa. Isto faz alguma coisa, 4 cêntimos, isto vai baixar o meu colesterol. E dá para manter as portas abertas a 4 cêntimos? Não, é complicado. Já chorou por causa disso? Já. Este farmacêutico vive por cima da sua farmácia na Quinta do Anjo. Em tempos dizia-se que os farmacêuticos eram ricos e que o negócio era de ouro, mas a realidade não é essa. Foi vender bens pessoais? Exatamente. Olha, apartamentos, as coisas mais fáceis de vender já as vendi todas. E tenho outras em venda também, porque eu quero que isto continue e não quero desarmar. O que é que trava a farmácia? O que é que trava a farmácia são os investimentos que nós fizemos no início, que ainda se mantêm hoje e que hoje são incomportáveis face ao que eram há 5 anos atrás. Este durante 10 dias. Pelas farmácias passam todos os portugueses, fazem contas ao dinheiro, mas não sabem que 538 farmácias estão a perder 6 euros por cada 100 euros de vendas, segundo um estudo da Associação Nacional de Farmácias. Quanto custa? Este é assim. Acho que é assim, que não é? Com a chegada da Troika à política portuguesa, os medicamentos baixaram. A venda dos genéricos subiu, mas os preços caíram a pique. Com os preços muito baixos, as farmácias correm agora o risco de fechar. Os genéricos existem, se são iguais aos medicamentos que já existem no mercado, eles existem exatamente para serem mais baratos e poderem, naqueles medicamentos que já perderam a patente, fazer uma dinâmica de baixa de preço. Essa dinâmica de baixa de preço tem a vantagem de libertar recursos
para que se possa continuar a financiar os medicamentos inovadores. O problema é quando há um excessivo trabalho no sentido de reduzir o preço dos medicamentos genéricos a um nível tão baixo que leva a que esses produtos não possam continuar no mercado. No caso do setor hospitalar, põe-se a mesma questão. Houve medicamentos como o ácido zoledrónico e outros medicamentos que a sua descida de preços foi superior a 90% comparativamente com o medicamento originador. Aquilo que aparentemente era uma coisa muito positiva acabou por se tornar num aspecto negativo. Porquê? Os preços desceram tanto que as empresas deixaram de comercializar esses medicamentos. E há um conjunto de medicamentos onde o Estado acabou por ter de ir comprar esses medicamentos ao exterior, através de importações especiais, por um preço muito superior àquele que as empresas estavam a comercializar em Portugal. A indústria farmacêutica critica também este esmagamento de preços. São fixados pelos governos em função dos rendimentos dos países, em função dos rendimentos dos cidadãos, em função dos orçamentos dos Ministérios da Saúde, dos seus, ao fim e ao cabo, dos seus sistemas de financiamento da saúde. Nos últimos 6 anos, as farmácias perderam 82% dos seus rendimentos, segundo a Associação Nacional das Farmácias. Muitos farmacêuticos estão no limiar da falência, mas a sua importância na saúde dos portugueses continua a aumentar. São profissionais respeitados e solicitados. Um cafezinho para chamar. Então, como é que é o xarope? Ai, o xarope. Isso é para tomar às crianças. Claro que não, tem que ser devagarinho. Isso não faz efeito. Custa-lhe um bocado ver isto. Custa-me imenso de manhã estas coisas. É isto nestas pessoas que são queridos, são amigos meus do peito que eu tenho aqui. E também me custa imenso ver as crianças logo de manhã beber Coca-Cola. Vai lá então. Os utentes são acarinhados, Então sou eu, não é? a proximidade das farmácias é grande, mas isso não impediu que há 3 anos 2.850 farmácias tivessem de despedir de uma só vez 682 trabalhadores. Ele também é o batuteiro. Puxou. As farmácias, nos últimos 5 anos, foram sujeitas a uma situação de grande pressão, 5 vezes maior do que aquilo que estava previsto no memorando da Troika. Portanto, todos nós pagámos uma fatura, mas as farmácias pagaram uma fatura muito maior do que estava previsto. E nos últimos 5 anos nós perdemos praticamente 30% daquilo que era a remuneração das farmácias, e isso trouxe-nos para uma situação que é muito, muito, muito preocupante e que põe em causa a sobrevivência da rede como nós a conhecemos. Nós temos hoje um modelo mais desregulado ou desregulamentado da Europa. Não há assim tantos países onde a farmácia não pertence aos farmacêuticos, mas em Portugal não pertence de facto. Mas quando se colocou essa situação, quando a lei mudou, ao contrário do que se calhar muitos estariam à espera, o que nós vemos é que a grande maioria das farmácias continua a ser detida, a sua propriedade continua a ser detida por farmacêuticos. Tenho que ter cuidado consigo também, Jamel, que eu acho magrinho. A população portuguesa continua a envelhecer e já começa a fazer da farmácia uma segunda casa, onde fica a conversa a fazer contas. Por exemplo, chega um mês, pagam de um X e depois, quando recebo a pensão, pago outro X e depois assim pagando. Já cheguei a ter 50, eu digo dinheiro antigo, 50 contos, e paguei-los. O utente não se queixa da farmácia, queixa-se do Estado que lhe falta com dinheiro. A farmácia tenta ajudar. Manhoso, né? Enfermeira. O Sr. Monteiro é outro dos muitos conversadores da farmácia. Acartou grande parte da vida com sacas de cereais, enchendo caminhonetas sozinho. Isto é atenção, Esta caixa de medicamentos isto é para o coração, isto é para a atenção. bem pode ter origem na sua infância difícil. Aos 3 anos não tinha pai, aos 7 ficou sem mãe. A minha mãe morreu, tinha eu 7 anos. Naquele tempo, a vida era mesmo espinhosa. E fome, descalcinho, todo roto, cheio de fome, frio por dentro e por fora. E cheguei a dormir debaixo de uma varanda na noite de janeiro. A dormir ali ao relente. Com que idade? Com 7 anos. Por que desperdiçar plástico quando Seventh Generation usa 100% plástico reciclado?
Apresentamos Seventh Generation, limpeza eficaz, 100% plástico reciclado. Este casal, ao contrário, investiu fortemente na sua farmácia, à semelhança de muitos farmacêuticos. Desta pequena farmácia passaram para uma outra no meio do nada, mas com muitas promessas. Começaram a dizer que vinha para aqui o aeroporto, que vinha a estação do TGV, as oficinas da CP, etc. Pronto, de certa maneira foi também a pensar nisso que fiz este edifício assim. Pronto. E está arrependida? Arrependida não estou, porque nós fizemos isto, o meu marido e eu fizemos isto com muito amor. Manuela Teixeira foi farmacêutica, agora dá aulas. É uma referência no meio farmacêutico, foi proprietário desta farmácia e leciona na universidade. O pai deixou-lhe uma casa no bairro da CUF, que por enquanto ainda tem, mas que está agregada à dívida da farmácia. Para satisfazer as boas práticas farmacêuticas, investiu e faliu. A situação de insolvência decorre ou ocorre unicamente por investimento, não foi por má gestão. Isso eu posso garantir. Tive essa sensação? Não tenho a sensação, tenho a certeza. Isto não é por sensações, tenho a certeza. E assim, nós fomos apanhados, o próprio administrador judicial disse que nós fomos apanhados pela crise, porque tínhamos compromissos junto do banco e para poder pagar ao banco não havia dinheiro para comprar medicamentos. Ora, sem medicamentos a farmácia não funciona. E é dramático, isso posso-vos dizer, porque eu ainda estive lá há algum tempo antes da queda, é abrir as gavetas, que antes estavam cheias de medicamentos, as gavetas metálicas que os senhores conhecem e que os utentes também conhecem, e não tem medicamentos lá dentro. Assumiu a farmácia quando? Em março de 74. Por isso é que eu digo que foi antes da Revolução, mas foi a Revolução da minha vida. Passaram 40 anos e perdeu a farmácia. Passaram 40 anos e perdi a farmácia. Sofia Boavida também é farmacêutica e esta parece ser uma vida normal, mas não é. Não podes chutar. Ser rápidos. Vamos para a escola. Trata-se da despedida. Todas as manhãs de cada segunda-feira, Sofia deixa os seus 3 filhos numa escola perto de Palmela e só volta para casa 5 dias depois. A sua farmácia fica a 250 km de distância, em Barrancos. Sofia faz este percurso há 17 anos. Vi o anúncio no jornal, várias farmácias à venda, uma delas era Barrancos, estudei as várias hipóteses, vim conhecer a farmácia de Barrancos e apaixonei. Barrancos tem um dialeto muito próprio e é difícil de entender quando se chega à primeira vez, quando as pessoas, principalmente as mais velhas, têm uma pronúncia muito carregada. E como fazia? Vinha cá atrás e pedia à minha ajudante técnica para me decifrar num papel, para me escrever tudo aquilo que me iam pedindo durante o dia. É o Isoptin, o Structum. Sim. O Indapamida 2,5, recorda-se qual é o laboratório? Sim. É o Fludex ou é o genérico? A realidade mudou, o paradigma mudou. Uma farmácia agora tem que ser muito bem gerida. Existem muitas dificuldades em termos de abastecimento de medicamentos, de uma maneira... de várias maneiras, quer seja por... Faltam medicamentos, é? Faltam medicamentos. Não faz? As pessoas aguardam aqui. Algum tempo? Algum tempo, até muitas vezes até sermos novamente abastecidos. Passou a haver dificuldade no financiamento. Nós antigamente, por exemplo, pagávamos aos fornecedores a 60, 90 dias sem problemas, as coisas corriam. Agora não, a maior parte das farmácias pagam antes dos medicamentos chegarem. Vamos fazer um pagamento. Antecipado? Antecipado. É um valor elevado? Depende das necessidades. Umas vezes são mais elevados, outras vezes são menos elevados. Há farmácias sem medicamentos, há farmácias com cortes nos fornecedores. Generalizados? Não vou dizer que é generalizado, mas há uma percentagem elevada de medicamentos? De farmácias com cortes nos seus fornecedores. De medicamentos. Há prescrições, concretamente passa-se hoje o medicamento para a esquizofrenia. Estamos a falar das 2 embalagens que o médico prescreveu, custam à farmácia cerca de 900 e tal euros. E vamos ter que comprar a pronto para que o doente venha buscar no dia seguinte e para recebermos esse dinheiro com uma margem insignificante, estamos a falar talvez da volta de 17 euros daqui a 2 meses. Portanto, a situação é absolutamente insustentável. O pagamento a um fornecedor a 60 dias não é mau, nós sabemos. Para quem está sentado do lado do Estado, parece pouco tempo, mas as farmácias estão em sufoco com os preços esmagados e com o pouco dinheiro deixado em caixa. O Estado paga tarde. Paulo Duarte
explica o drama que passou na sua farmácia. Um drama comum a muitas outras. Durante um período de tempo, na minha própria farmácia, nós tivemos, porque estávamos num processo de reestruturação, nós durante 7 meses tivemos que não tivemos crédito, ou seja, os nossos fornecedores não nos davam crédito. E, portanto, durante esse período de tempo, nós tínhamos que pagar a pronto, ou seja, para recebermos medicamentos, precisávamos para o dia seguinte, tínhamos que pagá-los com dinheiro. Como não tínhamos, como uma parte do que vendemos é paga pelos doentes, mas a maior parte é com participatória, portanto eu só recebo 2 meses depois, eu tinha que gerir com base no meu saldo de caixa as necessidades principais dos meus doentes e vivemos assim durante 7 meses. Nós aqui nem sempre temos conseguido cumprir os salários no tempo devido, portanto temos situações, enfim, complicadas ainda relacionadas com alguns despedimentos que tivemos que fazer, pois são encargos grandes e problemas para a farmácia. Continua alta, Sr. António. Continua, está com 15,6, 8,8, continua alta. Podemos tirar do sistema de saúde muitos milhões de doentes por ano, porque os tratamos antes deles lá irem, enfim, tratamos nas doenças que são autolimitadas e que são consideradas tratadores menores. Se cada farmácia tratar 10 doentes por dia, estamos a tirar do sistema por dia. As farmácias, 3 mil farmácias, cerca de 3 mil farmácias, vão tirar 30 mil doentes. A última sondagem que foi recentemente publicada pela Católica diz-nos objetivamente que a primeira coisa que 40% dos portugueses fazem quando têm um problema de saúde é ir à sua farmácia. Temos que ver, digamos, a rede de farmácias e a sua utilidade em termos assistenciais. Há zonas do país e populações com poucos recursos onde a farmácia é claramente, quando tudo o resto, temos alguns de nós dito isso, não é? Quando tudo o resto já fechou, o único espaço de saúde que permanece aberto. A questão do papel da farmácia, do farmacêutico numa zona como esta, tem muito a ver com o evitar interações medicamentosas, a duplicação de medicação. Estamos agora a introduzir, para além do acompanhamento dos medicamentos, a introdução das patologias nas fichas dos utentes. Isto significa que cada utente da farmácia tem uma ficha personalizada com tudo o que toma, com todas as suas medições, com as patologias que tem. E, portanto, é assim, esse trabalho está feito e pode ser... pode avançar para uma coisa muito melhor e que evite muitas despesas ao Estado. Isto é para a Patrícia levar agora? Sim. A farmácia de Silvia Bentes tem um inovador sistema de entrega ao domicílio que vai pelos montes alentejanos. Em Lisboa, os clientes preferem o Pharma Drive. Olá, boa tarde. Quer os medicamentos de marca ou genéricos? Os de marca. Os de marca. Acho que é bastante prático, principalmente se estiver a chover, acho que dá imenso jeito. Na farmácia de Birre há outra inovação, um robô moderno. Nós procuramos com esta farmácia inovar. Desde logo o estacionamento é muito importante para os nossos clientes, mas também dentro da própria farmácia temos um robô que faz com que o nosso serviço seja melhor, seja o serviço mais rápido e mais personalizado, porque o farmacêutico não precisa de ir atrás buscar um medicamento e não sai do balcão e o próprio medicamento cai ao lado do balcão. Olá, bom dia. Diga. Bom dia, eu queria uma embalagem de Benuron 500, por favor. Sim. Na família Silveira há 4 farmacêuticos e 7 farmácias, onde não existem grandes sobressaltos. Estamos sólidos, estamos bem, estamos com uma estrutura, penso que está muito bem organizada e é uma das mais-valias também esta solidez aqui da família. Nesta farmácia em Castelo de Vi também há um braço mecânico comprado com apoios comunitários. Nesta farmácia há uma tradição familiar. O bisavô era farmacêutico e militante revolucionário republicano. André segue-lhe os passos. Eu estou envolvido também em alguns movimentos, nomeadamente no meu setor farmacêutico, no qual eu me revejo para ajudar o próprio povo a sair desta crise. Esta farmácia é mais pequena, fica também no Alentejo e o problema mantém-se. Há sempre medicamentos em falta. Há muitos medicamentos que estão em falta, que estão em ruptura de estoque e nós temos tido até... No país. Estamos muitas vezes com grandes dificuldades em conseguir obter esses medicamentos, e medicamentos até que são essenciais para a saúde das pessoas. Como por exemplo?
antidiabéticos? Normalmente o procedimento que nós temos sempre para já é dizemos ao doente que avisar ao doente para quando tiver um medicamento apenas por... Esta é uma história verdadeira. Em tempos, arrancar uma árvore dava uma multa de 3 soldos. Mas se fosse uma oliveira, a multa era maior. 5 soldos. O que a natureza tem de melhor tem outro valor. O que é tradicional, o que é fresco, o que é saudável, merece o valor de um azeite de verdade. Azeite 5 soldos dá valor por natureza. Uma semana identificamos os doentes que temos alguma dificuldade em arranjar, quando tiver apenas um medicamento por uma semana, para vir à farmácia, para nos dar aqui tempo para contactar tanto o armazenista como o laboratório, para percebermos qual é a situação e o estado, se é possível ou não arranjar aquele medicamento para a pessoa. Relativamente, por exemplo, a Portugal, em relação a qualquer medicamento, o Ministério da Saúde, o Estado português, entende que determinado medicamento se vende a um preço, por hipótese, X. Se a empresa não estiver disposta a vender ou não tiver possibilidades de vender esse medicamento a esse preço X, pura e simplesmente esse medicamento não é colocado em Portugal. Exatamente. Se esta seria a minha solução, o preço do medicamento seria igual em todos os países, acabava-se já com esta brincadeira toda da exportação e o doente tinha acesso ao medicamento. Porque nós assistimos constantemente a revisões de preços. Os preços têm que ser preços negociados. E porquê? Porque há um sistema de referenciação europeia. E, portanto, muitas vezes, para se conseguir bons preços, esses preços não podem ser públicos pela simples razão que servem de referenciação para outros países. Este fenómeno tem a ver com um fenómeno europeu que divide duas coisas. Uma é a avaliação e a autorização de entrada no mercado, que as regras são europeias. E as regras são as mesmas em Portugal, na França, na Itália. E depois temos um outro aspecto que tem a ver com preços, com participações, com pagamentos, que isso tem a ver com a legislação nacional e com as realidades nacionais. Quanto é que vale a vida do meu cidadão? Esta é a base de cálculo do preço do medicamento. Quanto é que vale a vida do meu cidadão? Portanto, se na Alemanha é muito mais caro o medicamento. Em Portugal dão mais valor, certamente, ao preço do medicamento. E cá dão menos valor ao preço do medicamento. À vida da pessoa. À vida da pessoa. Este é o preço médio. Há secretismo nas negociações dos medicamentos. Não existe um mecanismo geral na União Europeia de apoio aos doentes carenciados. As farmácias portuguesas redobram os esforços e inovam. Os utentes agradecem e sublinham que não querem que o tempo volte para trás. Aqui há 50 anos, quando o meu falecido pai esteve doente, eu tive que ir daqui a Trena, a pé, à procura de medicamentos. Cheguei lá, não havia. Voltei novamente, fui a Reguengos fazer mais de 16 quilómetros a pé para encontrar os medicamentos. Ora, veja bem a genial ideia que a doutora Sílvia teve em vir cá entregar os medicamentos numa época destas, com 87 anos. Se tivesse fazer a mesma caminhada, imagino o suplício que eu fazia. Este trabalho é muito recompensador porque nós vemos na cara e nos olhos das pessoas a alegria com que elas nos recebem em casa e a forma como nos agradecem, porque, como o Sr. Francisco disse, há muita gente que infelizmente não tem ninguém que os ajude, estão sozinhos, não têm um meio de transporte que os leve lá, têm que pagar um táxi ou têm que pedir a alguém e nós temos este serviço e com muito gosto, fazemos-lo com muito gosto, que trazemos a casa tudo aquilo que as pessoas precisam. Sim, faz efeito mais rápido. Sim, de cabeça de piscina. E pode pôr na parte de dentro e na parte de fora. Os portugueses têm atualmente uma farmácia a poucos minutos de sua casa ou do local de trabalho. É a rede de saúde mais próxima dos portugueses. E quem agora se mete a caminho são os farmacêuticos. Eu vou buscar os óculos. Está bem? Então, sem óculos não vejo nada. Os portugueses cada vez mais velhos agradecem os esforços das farmácias, 584 das quais estão à beira da falência. Quando nós olhamos para isto, temos que olhar pela positiva. É esta rede, é esta qualificação profissional, é esta proximidade que tem que ser aproveitada pelo sistema. E nós defendemos uma maior integração não numa lógica de nacionalização, mas uma lógica de integração e de cooperação das farmácias com o Serviço Nacional de Saúde, com os hospitais. Nós estamos com problemas de procura nos hospitais. Há excesso. Teoricamente, há muitas situações que não necessitam
de ir a uma urgência hospitalar ou a uma unidade de saúde familiar. O futuro do país passa em gastarmos menos dinheiro com o consumo de medicamentos, mas sim aumentarmos a sua saúde, aumentarmos e melhorarmos a saúde. Pelo ato farmacêutico, pela maior autovigilância, pelo seguimento dos utentes, não de uma maneira comercial, só de produto a produto, mas de uma maneira promoção da saúde. O que se pretende é que aproveitar a mais-valia da farmácia e dos farmacêuticos nessas farmácias no sentido de prestarem serviços integrados no sistema e de acordo com os próprios planos de saúde do SNS. E nós queremos que o farmacêutico na farmácia comunitária tenha uma maior intervenção ao nível de cuidados de saúde, na sua área de competência, que permita ganhos em saúde e, ao mesmo tempo, que esses ganhos possam ser traduzidos num pagamento às farmácias resultado desses ganhos. Por parte de quem? Por parte do Estado. Eu já lhe faço a conta. Saúl Ambrósio tem uma farmácia em Gafete, no Alentejo, nunca de lá saiu, trabalha de sol a sol e tem sempre o telemóvel disponível. Já que estou desde 1986, já vai fazer quase 30 anos. Quando sempre aqui estive, é o meu meio, nasci aqui, fui aqui criado e para aqui voltei e espero ficar cá até o resto dos meus dias. E em relação ao pagar, as pessoas pagam? De uma forma geral, pagam. Há situações pontuais aqui, algumas de cariz social, nós as conhecemos bem e quando podemos ajudar as pessoas. Nomeadamente facilitando e às vezes até oferecendo mesmo os medicamentos. Já tem acontecido. Acho que não há lei nenhuma que nos proíba de fornecer gratuitamente quando sabemos que a pessoa não pode pagar. Mas perde dinheiro então? Olha, eu nasci aqui, gosto do que faço, gosto da minha população, estou integrado no meio porque sou mesmo daqui e se a pessoa passa mal eu não consigo fechar os olhos a isso. Está disponível em RTP.